deve voltar ao debate público a questão da reforma da Previdência. Hoje eu vou falar sobre alguns aspectos importantes dessa reforma. Desde o início do segundo mandato da ex-presidente Dilma Rousseff, é que se fala na necessidade de se fazer uma reforma da Previdência Social. Esse assunto ganhou destaque logo no início do governo dela, segundo mandato, quando ela escolheu para ministro da Fazenda Joaquim Levy. E Joaquim Levy colocou com clareza as propostas da nova economia que ele defendia e que o governo passou a adotar. Entre essas propostas, segurar as despesas da área social e, entre essas despesas da área social, a da própria Previdência Social, que é a maior despesa da área social. E por que isso? Porque se basearam em um estudo na qual as despesas da Previdência estariam crescendo num ritmo muito forte e automaticamente acabariam gerando uma impossibilidade de pagar essas despesas no futuro, porque o número de pessoas idosas iria crescer muito e o número de pessoas que poderiam contribuir para a Previdência não acompanharia esse crescimento da população idosa. Isso de fato pode ocorrer e vai ocorrer, só que há muita coisa no meio do caminho que pode alterar ou atenuar esse problema e que vale a pena a gente considerar. Antes de se pensar numa reforma da Previdência, tem que se pensar na gestão da Previdência Social. E tem algumas coisas que chamam a atenção. Se a gente for querer prever o que vai acontecer com a Previdência daqui a 40, 50 anos, nós vamos ver que existem fatores que alteram radicalmente essas previsões, entre eles a gestão. Por exemplo, a arrecadação da Previdência, ela vem fundamentalmente da contribuição das pessoas que trabalham, que são descontadas em 8%, 9% ou 11%, de acordo com o salário que eles têm, e 20% da folha de pagamento das empresas. Essas são as fontes principais de arrecadação da Previdência Social. Só que 30% desses valores não chegam a entrar nos cofres da Previdência, porque ou são sonegados ou simplesmente as empresas e as pessoas, às vezes, não recolhem, mas principalmente as prefeituras que têm que recolher são os maiores devedores da Previdência Social. Se você projeta daqui a 30 anos, como se a Previdência continuasse com essa ineficiência da cobrança em cima dos que não pagam, se isso for projetado assim, você está deixando de prever 30% de receita, supondo que nada vai melhorar nessa gestão. A outra questão são os desvios de recursos pagos a mais para a Previdência Social que não se justificam. Tem pessoas que já faleceram e estão recebendo ainda os benefícios por alguma pessoa que faz isso. Tem vários golpes que são dados que desviam recursos como se tivessem um aposentado e ele não existe. Há uma estimativa de que da ordem de 25% a 30% são desvios. Então, se você também projeta a Previdência Social supondo que nada vai melhorar na gestão, você pode estar também chegando a números absurdos de déficit, coisas que não irão acontecer. Agora, existem outras questões importantes que merecem ser debatidas com maior profundidade. Por exemplo, você tem pessoas
principalmente pessoas mais pobres, que não conseguem viver até os 65 anos como homens ou 62 anos como mulheres. Morrem por doenças, morrem por falta de atendimento médico, dependem do SUS e às vezes tem filas enormes para ser tratado. A pessoa quer fazer uma operação ou fazer até um exame, leva às vezes meses e anos para conseguir. E muitas pessoas mais pobres serão as mais sacrificadas nesse processo, porque não conseguirão nem atingir a idade mínima como eles querem. Essa situação é uma situação que precisa ser considerada. No sistema atual de aposentadoria, que é o sistema 85-95, as mulheres que somam 85 anos entre a idade em que solicita aposentadoria e o tempo de contribuição que elas têm, essas pessoas às vezes conseguem se aposentar aos 50 anos, né? E aí eles vão ganhar muito menos do que o valor da aposentadoria integral, porque anteciparam a aposentadoria. Mas pelo menos não ficam na rua da amargura, recebem alguma coisa. A maior parte das pessoas que atingem os 50 anos, elas são expulsas do mercado de trabalho, né? Várias são as pessoas que são substituídas por gente mais jovem, com salários menores, e isso é uma realidade não só do Brasil, uma realidade internacional. Como que uma pessoa que perde o seu trabalho na faixa de 50, 50 e poucos anos, consegue ainda, né, pagar a contribuição para o INSS? Não consegue, ela vai ter que se esforçar para conseguir pelo menos algum bico, alguma coisa que permita ela comprar o alimento e as coisas essenciais da sua vida. Veja bem, uma pessoa expulsa do mercado de trabalho, não tem dinheiro para cumprir o tempo de contribuição necessário, como eles pedem 25 anos, além da idade mínima, você tem 25 anos de contribuição para poder se aposentar. Essa pessoa simplesmente não consegue se aposentar, tá? Não por culpa dela, porque ela foi expulsa do mercado de trabalho. Isso não é uma coisa inventada por mim, isso é uma realidade, né? Há que se pensar com muita cautela sobre o impacto que essa proposta do governo tem no sentido de punir a própria pessoa que não tem culpa de ser expulsa do mercado de trabalho. Muitas vezes ela é expulsa porque a empresa faliu, ela simplesmente manda todo mundo embora porque não tem mais como pagar. E o número de falências é sempre um número razoável que acaba gerando muito desemprego. Muito obrigado pela sua participação. Está sendo muito interessante o debate que eu estou acompanhando na minha página. É importantíssimo que você continue participando. Indique a nossa página, que é um centro de debates com ideias que variam de A a Z, e o importante é isso, porque é através da diversidade de ideias que a gente cresce e aprende, e com isso a gente avança. Muito obrigado.